Bom, pessoal, essa é a quinta semana, nós vamos falar agora sobre redes, tipos de rede, classificação e vamos lá. Aqui é uma imagenzinha clássica de rede, né? A ideia do mundo aí globalizado, aproximado e comunicado entre todos e com tudo, né? E é o que nós vamos tratar aqui agora. Redes, por quê? Qual a necessidade disso? Então, antes de qualquer coisa, como nós falamos lá nas nossas videoaulas iniciais, é uma necessidade do ser humano trocar informação. Assim como tinha necessidade de acertar os cálculos e melhorar, aqui agora a gente tem necessidade de trocar informações. E como fazer isso? Aí, ao longo da história, a gente veio conhecendo alguns meios, como, por exemplo, cartas, né? Ainda é muito legal você mandar uma carta para alguém, por mais que está em desuso. Rádio, televisão, telégrafo, etc. Né? Uma série de coisas aí que, se eu chamar aqui meu pai lá, minha mãe, eles vão dar um show aqui, né? Então, só que cada vez mais eles vão ficando ultrapassados em qual sentido? Ultrapassados no sentido da velocidade de entrega. Porque, como eu falei, é muito legal você receber uma carta, é muito legal, por exemplo, você assistir eu gosto muito de assistir um jogo de futebol no rádio, é legal, tem uma emoção diferente, etc. Só que, cada vez mais a gente precisa de velocidade. Não cabe mais você mandar uma carta e muitas vezes esperar por uma resposta 30 dias depois. Não dá. Uma convocação para alguma coisa, tem que ser imediato. Então, com isso aí, desde a década de 60, os sistemas de comunicação foram sendo informatizados e cada vez mais sendo melhorados e estão sendo ainda, né? Estão sofrendo cada vez mais melhorias aí. Inicialmente, então, pessoal, a rede, falando já do que vem a ser uma rede de dados, ela tinha um processamento todo ele centralizado. Ou seja, para você fazer um depósito no banco, você tinha que ir no banco. Ou seja, você tinha que sair da sua casa, pegar o carro, a bicicleta, a moto, o que seja, ir lá naquele estabelecimento e fazer uma transação. Por que isso? Porque existia um único computador que estava ligado em redes, mas era único ali e não tinha o que nós chamamos hoje de sistema distribuído e que amplifica ainda mais essa ideia de redes, tá? Ou seja, antes tudo era no mesmo local. Posteriormente, começou a surgir aqui, negócio essa figurinha. Normalmente você está num aeroporto, você está no Instituto Federal, você está em algum lugar, você tem lá um caixa eletrônico. Para evitar de você ir lá no estabelecimento, banco e fazer aquela transação. E isso nos mostra que o sistema já começou a ser distribuído. Isso nos mostra que a definição de rede começou a ser expandida e utilizada da forma mais correta agora. Tá? Então, qual que é a ideia? Compartilhamento de dados, acesso e processamento remoto. É exatamente o que está sendo feito aqui por esse cidadão aqui. Ó. Ele está fazendo um acesso remoto na conta dele e fazendo alguma modificação lá. Tá? Então, exemplo, banco, transação bancária, financeira. Você pode compartilhar um documento hoje com o seu amigo que está no outro país, você manda um link, compartilha um lugar com ele, que vocês dois possam mexer e ter acesso a essas modificações e assim por diante. Agora, qual é a definição real de rede? A definição consiste em 2 ou mais computadores e outros dispositivos. Isso mostra para a gente que não é apenas, como muitos pensam, para ser rede tem que ter computador. Muitas vezes não precisam ser computadores para estar interligados, basta que sejam dispositivos, que estão conectados entre si, viabilizando o compartilhamento de dados, dispositivos e mensagens. Qualquer situação que compartilhe, que viabilize o compartilhamento de dados, dispositivos e mensagens, isso caracteriza para nós como rede. Exemplo, compartilhamento de arquivo. Eu posso montar lá dentro da sua empresa ou da minha uma rede onde a gente compartilha os nossos arquivos do nosso trabalho do dia a dia.
cabe lembrar que a gente não precisa nem estar ligado à internet. Isso é um ponto extremamente importante, que são pegadinhas muitas vezes nos exercícios. A gente tem a falsa ideia de pensar que para ser rede tem que estar ligado à internet. Não, para ser rede basta com que você tenha comunicação de 2 ou mais dispositivos que estão trocando mensagens, dados e dispositivos aí ao longo do tempo, tá certo? Então, olha só, você pode compartilhar uma impressora com um computador e isso é uma rede. Por quê? Porque você fez com que 2 dispositivos se comunicassem entre si e trocassem mensagens. O computador envia uma mensagem para que a impressora imprima um certo documento para você. Tá? Você pode compartilhar a conexão de internet, essa aqui é clássico para os estudantes hoje em dia, para compartilhamento, você tem lá um ponto de internet, você compartilha com seu amigo, aí vocês dividem a conta, fica legal para todo mundo. Então é possível fazer isso. Só que cuidado, torna a dizer, não é fator primordial, tá? Tem internet não quer dizer que se não tem, não existe rede. Não, não precisa da internet para se fazer uma rede. Tipos de rede, pessoal. A gente precisa, com esse tanto de rede que a gente vê falar, rede aqui, rede acolá, a gente precisa conseguir classificar elas, até mesmo para a gente conseguir criar soluções melhores para que elas sejam cada vez mais melhoradas. Mas primeira coisa é definir cada tipo aí como, nesse caso, vai ser definida pela sua extensão geográfica. Então, olha só, já que nós estamos falando de extensão geográfica, a menor de todas seria o que nós chamamos de LAN. Tanto é que a gente tem um comum vocabulário de LAN house, ou seja, uma casa, um ambiente pequeno, uma rede local, uma Local Area Network, que é a famosa aí LAN house, ou dentro da sua casa, dentro do seu departamento, ou dentro lá da sua secretaria, e assim por diante. Então, escola, escritório, aeroporto, tudo isso que tem uma abrangência pequena, nós vamos caracterizar como LAN, tá certo? Expandindo um pouco mais a ideia geográfica, nós podemos pensar na MAN, Metropolitan Area Network, que é o quê? É um pouco maior do que a LAN. É como se fosse um conjunto de LAN gerasse para nós uma MAN, que nós chamamos então de, exemplos clássicos aí, um campus de uma universidade, ou até mesmo uma cidade. Então, para definir lá a rede da sua cidade, normalmente a gente classifica isso como sendo uma rede MAN. Se você na prova, no exercício, colocar aqui LAN, você vai estar errando. Por quê? Porque LAN é algo menor, é algo mais restrito, tá certo? Tanto é que a gente coloca campus de uma universidade. São universidades que têm um certo campus, não é só um prédio, 2, tá? Então, pense sempre no tamanho, na extensão geográfica. Acima da cidade, a gente pode pensar que existe uma região, Então, aí é fácil de lembrar. Metropolitan, se a gente está pensando no tamanho de uma cidade, a Regional Area Network vai ser uma região, um estado, certo? Então, interconecta negócios residenciais, governos de uma região específica. Ela é maior do que a MAN e menor do que a WAN, certo? Que a WAN é a próxima que nós vamos ver aqui. Ou até mesmo de um país a gente pode caracterizar como uma RAN, tá certo? Agora, a maior de todas aí já é a WAN, que é a famosa WWW, que expande o mundo inteiro. Porque senão a gente não vai ter essa ideia igual no Brasil, cidade, estado, país, continente. Não, aqui é só para a gente ter uma classificação de extensão geográfica, para a gente conseguir criar soluções para cada um desses tipos. Então, recapitulando para facilitar, LAN, uma área pequena, local. MAN, a ideia de uma cidade. RAN, uma região, um estado, um país. E a WAN seria aí já o globo inteiro interconectado. Tá? Não é difícil guardar isso, pense sempre na geografia que você vai ter um bom resultado nisso aí.
Então aqui só uma imagem, não está muito legal, mas mostra exatamente isso. Aqui um prédio, né, que é uma LAN, acima dele a MAN, e aí já pulou direto para a RAM. Essa imagem não está legal não, mas dá para a gente vislumbrar um pouquinho. Ainda nos tipos de rede, nós podemos classificar não pelo tamanho geográfico, mas podemos classificar também pelo meio de transmissão. Tá? Então, se nós temos um meio de transição por cabo, essa rede nós vamos falar que é uma rede cabeada. Se nós temos uma rede que não tem cabo, ela é uma rede sem fio ou wireless, certo? Então, a gente pode classificar essas duas aí. Dentro da rede por cabo, nós temos a rede que é com par trançado, cabo par trançado, cabo coaxial e o cabo de fibra ótica. Dentro da rede sem fio, a gente tem a rede sem fio por rádio, por Bluetooth ou Wi-Fi e já vai começar a surgir algumas variantes desses aí para melhorar esse meio de transmissão. Então, olha só, uma rede de cabo par trançado. A figura aqui fala, beleza, né, me ajudou, porque é um cabo trançado e ele é aos pares. Então, é fácil de guardar, né? Quando você vê lá esse fiozinho que ele está aos pares e trançado, se errar, né, é falta de atenção, porque é cabo par trançado. Eles são aos pares e são trançados, tá? Por que eles são trançados, pessoal? Isso aqui, vocês devem ter estudado no terceiro ano do ensino médio, uma coisa chamada eletromagnetismo, regra da mão direita, que é a parte de interferência eletromagnética. Quando você entrelaça esses pares, ou melhor, esses cabos fazendo um par, um anula a interferência do outro. Então, não quero dizer que anula 100%, tanto é que esse cabo não é o melhor de todos. Mas ele já dá, o simples fato de entrelaçar ele, já melhora para você a parte de interferência aí. Tá certo? Então, minimiza a interferência eletromagnética externa e mútua, não anula, minimiza. Foi produzido inicialmente para transmissão eletrônica, então nós estamos muitas vezes usando isso aí herdado da eletrônica, né? E ainda assim é um dos que mais está instalado aí no dia a dia da nossa, que a gente está acostumado, né? Esse cabinho azul, amarelo, que a gente está acostumado a ver aí na nossa casa, na universidade. Cabo coaxial, pessoal. Esse cabo coaxial é o famoso cabo que a gente fala lá, que é o da televisão, né? Que vem lá na TV a cabo. Ele é dessa forma, pessoal, para quê? Para minimizar ainda mais a interferência. Como que ele funciona? Primeiro, ele é constituído por diversas camadas concêntricas, ou seja, uma dentro da outra. Começando aqui, ó, aqui tem o fio, né, de cobre, que é onde vai ser transmitido. Depois você tem um isolamento térmico, que a gente chama lá na eletrônica de dielétrico. Depois você tem uma malha de metal e uma jaqueta, que é exatamente aquela parte de borracha ou de plástico, para evitar aí acidentes, né? E aí, essa capa concêntrica, com esses isolamentos, esses dielétricos aí, minimiza também a ideia da interferência. Esse é o grande problema da rede de modo geral. Tanto é que a rede cabeada, muitas vezes, ela sofre bem menos interferência que a rede sem fio exatamente por isso. Porque por mais que ela use um cabo ruim, ela ainda assim, o próprio cabo tenta se resguardar, se isolar do mundo externo, né? O outro aqui, aí é o excelência das excelências, né, para a transmissão de dados, que é o cabo fibra ótica, que é um filamento de vidro ou metais poliméricos com capacidade de transmitir luz, né? A luz lá é 0 e 1 também. Mandou luz 1, não mandou é 0. Então a ideia é a mesma do sistema binário aí. Então, ó, ele funciona da seguinte forma: é lançado um feixe de luz numa extremidade, e aí esse feixe de luz vai lá batendo lá e com o rainho de luz e chega do outro lado, e isso se torna numa informação que alguém mandou para um dispositivo ou para outra pessoa ou qualquer coisa. Ele vai por meio de reflexões sucessivas. Ele é tão interessante por causa exatamente desse filamento e porque ele vai refletindo. Então, quanto melhor o índice de refração, melhor vai ser esse
cabo de condução, que na verdade o que a gente conhece hoje, o melhor até então, né, até em termos de custo-benefício, são os cabos de fibra ótica. Ele tem aqui uma imunidade à interferência eletromagnética. A gente acaba falando que é imune, mas a gente sabe que o caso ideal na física é quase que uma utopia, né? Na física, mas ainda é um dos melhores aí, tá? Então aqui você tem a cobertura de fibra, o cladding, o isolamento e depois você tem a bainha também, ou jaqueta, tanto faz aí, só para fechar aí. O outro tipo é a rede sem fio, então aqui eu coloquei uma imagem que é muito natural para a gente entender, que é o quê? Normalmente você tem uma antena, ou se a cidade não tem montes, né, muito elevados, coloca-se a antena lá num prédio bem alto, e aí faz-se a transmissão para uma empresa, para um condomínio, para as residências, e assim por diante. Não é por cabo, então a poluição visual diminui, porém, você tem uma grande interferência, porque você tem várias ondas eletromagnéticas se confrontando. A gente não sabe até que ponto isso é ruim para a saúde ainda, mas é um tipo e muito bem aceito nas grandes cidades também, tá? Tem os seus problemas, por exemplo, começou a chover, o tempo está muito nublado, ou seja, tem muita água no ambiente, então você tem mais obstáculos para passar, por isso é comum uma internet a rádio, muitas vezes o sinal ficar ruim ou quase que nulo, né? É comum acontecer aí. Enquanto que se fosse num cabo, ele estaria isolado ali, chegaria muito mais fácil. Um outro exemplo aí de rede é a rede Bluetooth, que eu coloquei aqui alguns equipamentos mais restritos, porque de fato a nossa rede é de curto alcance. Então por isso que o Bluetooth eu coloquei aqui para um joystick, para um headset, né, coisas que você usa ali, um mouse sem fio, um teclado sem fio, que tem curtas distâncias. E todos eles estão interconectados e fazendo essa comunicação via Bluetooth aí que a gente chama. Um pouco maior, né, com um alcance um pouco maior, é o que nós chamamos aí de rede Wi-Fi. Ela atende aí médias distâncias. Voltando nesse caso aqui, se eu não me engano, fica na faixa aí de um raio de 10 metros, o Bluetooth, o alcance dele. Alguns variam para mais, outros para menos, de acordo com o sinal dele lá, o equipamento, né? Mas normalmente é nessa faixa aí. Já o Wi-Fi, ele tem um alcance mais ou menos aí de uns 100 metros em linha reta, sem obstáculos, tá? Porque senão, às vezes a gente coloca, mas o meu não deu nem 10. Pois é, vai depender do que tem no ambiente, se tem muito metal e aquelas coisas todas que a física nos ensina, tá? Mas esse aqui também é muito bem difundido, principalmente nas nossas casas, etc., nos colégios e tal. E aí outra forma de você classificar a rede, nós vimos aqui então com fio e sem fio, as suas derivações, e agora se uma rede ela é indoor ou outdoor, ou seja, se a rede ela é interna, você está fazendo uma rede que vai funcionar dentro de uma escola, dentro de uma casa, e aí você vai ter os equipamentos dela, ou uma rede outdoor, que é aquela imagem ali, que é exatamente essa de ter um cume, um transmissor e vários receptores, né? A classificação, a configuração dessa rede é totalmente diferente dessa rede aqui, né? Porque essa aqui tem alcances maiores, são equipamentos diferentes e de calibre maiores e tal, e até de preço. E aqui, só para a gente finalizar, a rede indoor, que é a que a gente mais está acostumado a lidar, normalmente ela é composta pelo quê? Por um receptor, né, que pode ser aqui um computador, ou um laptop, um notebook, e você tem as placas, tanto no computador quanto no notebook, que vai fazer a recepção desse sinal. Essa aqui é uma placa sem fio, igual essa. Então, normalmente, os computadores já vêm hoje em dia dentro deles com essas placas embutidas. E aí, essa placa faz a comunicação com o roteador, seja ele wireless ou Bluetooth, mas o mais tradicional é wireless. E aí, esse roteador faz a conexão com a rede mundial de computadores, que vai estar ligado lá no que nós vimos agora há pouco, que é a nossa
ou WAN, RAN, dependendo da sua cidade, da onde você está inserido aí. Então aqui, pessoal, a gente finaliza aí esses tipos de rede, essas classificações de redes, e na próxima aula nós vamos entrar mais a fundo nessas topologias de rede, falar um pouco mais afinco sobre o que de fato são as redes aí. Obrigado.